Olá, um super beijo para vocês. Chegamos à nossa última teleaula, a professora Elisete, que está aqui com vocês, né? Para ministrar a aula de negociação. Última teleaula, onde o nosso tema vai ser o quê? As estratégias de negociação, né? As estratégias, planos estratégicos. Hoje nós vamos falar de alguns temas mais novos, tais como a análise SWOT, a análise competitiva de Porter e outras sobre BSC, né, que é o Balance Scorecard, algumas ferramentas que auxiliam no crescimento das empresas, né, e vai auxiliar o nosso amigo Zacarias a crescer. Lembram? Vamos continuar nessa mesma empresa então, tá? Lá com o Zacarias e o Matias, os dois amigos, que na última aula a gente fez o contrato, né? Analisou todos os contratos e realmente, graças a Deus, Zacarias está, como se diz, alçando voos, está todo feliz. A Andrelândia é uma cidade muito pequena para ele, para expandir seus negócios. Está pensando até ir para a América Latina. Olha como um trabalho bem estruturado dá certo, né? Às vezes aquele apoio que nós somos empreendedores e um colega vem e nos dá apoio, né, administradores? A gente alça o sucesso. Então, hoje nossa aula vai falar sobre isso, sobre esse novo desempenho, esse empreendedorismo, né, do Matias, que está fazendo o quê? Fez com que ele adquirisse 100 novos veículos para continuar dando suporte, né, locando seus carros para o seu amigo, mas também buscando outros clientes, outros nichos de mercado, outros potenciais, não só em Andrelândia, mas na sua região, no seu estado e também no América Latina como um todo. A gente deseja sucesso para ele, não deseja? Mas em compensação, nós temos um papel desafiador hoje, que é auxiliá-lo a entender e a utilizar as ferramentas gerenciais na arte de mercado, né? Então, estratégias de mercado. Qual a estratégia que ele vai utilizar? Qual será melhor? Não é? Então, é isso que a gente vai fazer. Por isso, eu convido vocês, né, a lá no slide ver o convite ao estudo, né? O que a gente espera. Então, o objetivo da aprendizagem de hoje, nessa etapa da disciplina, é o quê? Apresentar as estratégias, olha só, em uma negociação comercial. Nós estamos desde a aula passada falando exatamente de negociação comercial, é o nosso foco, né? E analisando como essas estratégias, essas táticas que nós chamamos, né, influenciam no desenvolvimento de uma organização. E aí nós vamos explicar como é a execução dessas técnicas, a análise SWOT e as 5 forças de Porter, que são as mais, que eu posso dizer, talvez as mais fortes dentro da organização, né? E o nosso, como eu disse para vocês, né, a nossa situação será de realidade profissional. Nós vamos auxiliar o Matias, que agora tem 100 novos veículos e quer expandir o seu negócio. Portanto, nós vamos continuar acompanhando o Matias e sua empresa de locação de veículos. A empresa foi iniciada para atender um contrato do seu amigo Zacarias, hein? E que amigo esse? Esse realmente é amigo. Que propôs o negócio que agora deu tão certo que ele precisa expandir. E quando nós falamos em expandir um negócio, nós temos que entender que existem alguns fatores que nós precisamos trabalhar. Então, o conhecimento prévio, que eu espero que vocês tenham lido, porque eu sempre indico, vão lá, leia a próxima unidade do livro, que é interessante, ou faça a web aula, que vocês já vão estar craque para a nossa aula e até mais preparados para fazer algumas perguntas que talvez os ajudem a tirar mais dúvidas. Então, na negociação, eu esperava que vocês já tivessem vindo, né? Com a estratégia entendendo as estratégias de negociação comercial, quais são. O que é análise SWOT, né? Os pontos fortes e fracos, oportunidades e ameaças de uma empresa. As 5 forças de Porter, que ele diz que estão dentro do ambiente interno. Então, enquanto a análise SWOT vai analisar os dois ambientes, o macro e o micro, aqui Porter vai, com as suas forças, analisar o ambiente interno. Então,
a partir daí, né, nós vamos começar a trabalhar a situação geradora de aprendizagem. Matias, né, o nosso amigão lá, que começou com quantas caminhonetes? 5 caminhonetes, né, lembra? Mas especializadas, porque o Zacarias precisava para carregar minério. Então, Matias deseja expandir seu negócio e para dar o próximo passo, precisa minimizar suas chances de erro. Por isso que o planejamento de um administrador é muito importante. E para isso, ter uma estratégia pré-definida é essencial. É crucial mesmo, quando você abre uma empresa ou quando você monta um negócio, se você já não tiver igual, o Matias, ele teve muita sorte, ele já tinha o Zacarias como primeiro cliente. Mas quando você abre uma empresa, muitas vezes você não sabe quem é o seu cliente. Ele está no mercado, eu digo que ele está meio solto, você tem que conhecê-lo. Por isso que o planejamento, e aí a importância de vocês lerem lá, tá? O livro que a professora disponibilizou lá no fórum para vocês, A Arte da Guerra de Sun Tzu. Lá fala muito sobre o planejamento, sobre as táticas, lá utilizada para a guerra, mas você pode utilizar na sua empresa como estratégia. Então, por conhecer pouco do universo da gestão, ele ainda tem muitas dúvidas. Mas eu posso dizer para vocês que lá em Andrelândia são poucos como eu posso falar, os empreendedores que são tão bons gestores quanto o Matias. Ele conseguiu, né, já fazer nesse prazo de 18 meses um contrato bacana, conseguiu crescer. Ele não tem muito caixa ainda, muito dinheiro para investir. Mas mesmo assim ele falou, não, se eu já tenho aqui certinho o Zacarias, eu posso me dar ao luxo de expandir porque o mercado permite. Então ele fez uma análise, ele fez essa avaliação para tentar trabalhar esse mercado. Então isso é muito importante, que a gente saiba, que a gente conheça, principalmente o nosso negócio. Conhecer, como eu digo, lembra quando a gente falou das etapas da negociação, que tem 3 etapas, o primeiro momento é quando eu planejo, o segundo na reunião de negociação, e o terceiro é o feedback, ou após, né, o pós-venda, onde eu vou analisar tudo para me dar suporte, subsídios para um novo planejamento, uma nova negociação e assim consequentemente. Por isso que eu digo, é um processo cíclico. Todas as informações que você tem de uma venda, de uma negociação anterior que você fez, ela vai te dar subsídio para uma próxima negociação. Por isso é importante que você tenha tudo sempre marcado, tenha uma planilha de custos, uma planilha de processos, de itens, de indicadores que foram utilizados naquela negociação. Bom, e para a gente começar efetivamente a esquentar os motores, né? Eu convido vocês a ver o nosso vídeo de abertura para a nossa primeira situação-problema. Vamos lá? E aí, tudo pronto para começar a resolução das situações-problema? Quero lembrar que é importante você ter feito a pré-aula, porque agora vamos aplicar na prática as teorias que você viu. Vamos resolver cada uma das situações-problema em 3 passos. Primeiro, com a ajuda do professor, vamos interpretar os dados da situação-problema. Em seguida, vamos problematizá-la e levantar hipóteses. E no final, vamos aplicar os conceitos e teorias que foram resgatados pelo professor para solucionar a SP. Combinado? Então vamos a esse primeiro desafio. Nosso primeiro desafio é ajudar Matias a entender a sua empresa, né? Quais são suas forças, suas fraquezas, aonde ele precisa melhorar, mas onde ele está, como a gente diz, está porreta, né, meus queridos alunos baianos? Aonde ele tem know-how, conhecimento e já está se destacando no mercado. Então, tudo isso, como a gente precisa se conhecer primeiro, para depois conhecer o outro. Lembra que nós falamos de percepção, da árvore, da decisão e do processo de comunicação? Esses 3 fatores são primordiais
em qualquer negociação. Portanto, aqui também, quando nós vamos falar das estratégias mercadológicas, que a gente pode até falar que ela puxa um pouquinho para o marketing, você vai analisar que são estratégias importantes para o sucesso da organização. E cabe a você, como administrador, analisar muito bem esses fatores e, a partir daí, entender como será o seu posicionamento. Portanto, vamos lá no slide, então, ver nosso desafio, qual é? Quem nós vamos ajudar? Nós vamos ajudar o empreendedor Matias, né? Aquele novo, eu posso dizer, um novo empreendedor brasileiro que quer expandir seu negócio para todo o Brasil e até para a América Latina. Então, o que nós vamos fazer? Primeiramente, nós vamos fazer a análise do ambiente externo. O que é a análise do ambiente externo? É a análise do ambiente onde ele está inserido. Então, qual é o ambiente externo? A análise SWOT, ela é uma palavra inglesa, é americana, né? Que fala, não vou nem tentar falar para vocês o palavrão que ela é, porque meu inglês é péssimo, dá até vergonha, não vou falar. Mas vou falar para vocês que aqui no Brasil existe, o que o análise SWOT faz? Ela vai analisar o ambiente externo e o ambiente interno da organização. Quando nós falamos em ambiente externo, nós vamos analisar as oportunidades e as ameaças. Aqui nós podemos dizer que nós vamos pôr os pontos positivos, né? Então, nesse lado da matriz estão os pontos positivos, que são as oportunidades do ambiente externo e a força que tem dentro da empresa. E aqui nós vamos analisar os pontos negativos. Deixa a professora apagar, que o quadro está pulando aqui. Os pontos negativos de uma organização, que no ambiente externo são as ameaças que nós vamos ter, e aqui, internamente, quais são as fraquezas. Quando nós falamos de análise SWOT, no Brasil, se vocês forem analisar, alguns autores você vai encontrar a palavra fofa. Fofa não é professora que é gordinha, não, também. Mas esse fofa significa o quê? Que são as forças da empresa e as oportunidades que ela tem. Aqui estão ligadas as fraquezas e as ameaças. Então, aqui nós temos o ambiente externo, que são as forças do ambiente externo, as oportunidades do ambiente externo e as forças do ambiente interno. Aqui nós temos as fraquezas do ambiente interno e as ameaças do externo. Então, um pouquinho diferente só a nomenclatura para vocês analisarem. Vamos começar a falar sobre, primeiramente, quais são no ambiente interno. Quais são as oportunidades que nós temos de melhoria, quais são as ameaças. Lá no caso ali do Matias, quais são as oportunidades que ele tem? Bom, crescimento é um mercado que ele percebeu que estava faltando, tanto que o Zacarias pediu para ele criar essa empresa para dar suporte, ele percebeu que não tinha. Então, é um mercado promissor, ele tem que ver como oportunidade de crescimento. Eu vou me instalar. Bom, e quais são as ameaças? As ameaças nós temos desde novos entrantes, talvez não ter planejado muito bem, no caso dele, uma ameaça, de repente não ter manutenção perto, ali os concorrentes entrarem, vir um concorrente de fora, então isso é uma ameaça. Quando nós falamos lá da parte interna, né, que nós falamos das oportunidades que ele tem no ambiente externo, nós vamos pensar assim, bom, se ele está pensando em expandir até para a América Latina, e ele já tem know-how nisso, ele vai conseguir um mercado muito grande. Não está apenas em Adrenalina, como é o nome da cidade? Andrelina. Ai, eu não sei porque que eu confundi. Naquela cidade, ele não é muito restrito. Então, seria uma ameaça para ele, ele ficar apenas ali com aquelas 5, 6 caminhonetes. Poderiam vir outras pessoas, outros concorrentes vendo aquilo ali e colocar também o mesmo produto. Então, ele resolveu diversificar, oferecendo o serviço não apenas para empresas, porém
também para empresas, pessoas físicas que desejam alugar seu carro. Então, foram para lá de avião, não tem carro, então vai alocar um carro. Ou então o carro está na revisão, precisa de um carro para se deslocar, loca um carro. Ele percebeu que ali tinha também como se diz, essa oportunidade de negócio. E a partir daí, então, nós vimos que tem, lá no slide você pode ver, né, novamente, que você tem, então, as oportunidades do ambiente externo, que eu acabei de falar para vocês, que são essas daí, e as ameaças do entrantes. Agora nós vamos focar no ambiente interno. Quais são as forças dele e quais são as fraquezas? Uma das fraquezas do Matias é a falta de dinheiro, porque ele não tem tanto dinheiro para expandir, então ele vai ter que financiar esses carros, vai ter que comprar com uma reserva e ir pagando os outros com o dinheiro que entrar. Então essa é uma fraqueza, não é assim? Forças. Quais são as forças que ele tem? Eu digo que a ajuda principal dele é ter um cliente já fixo, que é o Zacarias. Isso é uma força muito grande. Ele ter a empresa organizada, ter uma boa gestão, isso é uma força. Então, os serviços que ele presta, a qualidade, a relação que ele já tem com as concessionárias ali, lembra que a gente falou na aula passada sobre a manutenção? Tudo aquilo que ele já fez com os seus fornecedores é, no caso, uma força que a empresa dele tem. Então, é isso que a análise SWOT vai analisar. Os pontos positivos, que no caso nós falamos que são as oportunidades e as forças, né? Oportunidade no externo e as forças no interno. E nós vamos analisar também os pontos que nós chamamos de negativo, que são as ameaças, aquilo que está no ambiente externo, o que vai ameaçar, e as fraquezas, aquilo que eu tenho de ruim. Então, lembra da FOFA, que vocês vão lembrar da análise SWOT. São praticamente idênticas, né? São idênticas, o que muda é a nomenclatura, tá? Bom, nós falamos da análise SWOT. Agora, nós vamos lá no slide para ver as análises das 5 forças de Porter. Michael Porter, né, é o nome dele, vocês vão encontrar como análise das 5 forças de Porter, ou então das 5 forças competitivas, tá? Competitivas de Porter. Também pode ser, além de forças, vocês encontrarem com a palavra competitivas, tá? Bom, nesse caso aqui, segundo Porter, a análise SWOT falava do ambiente externo. Porter, ele já fala do ambiente interno da organização, tá? O que a empresa tem que analisar no seu microambiente. Vamos relembrar. Macroambiente. Macroambiente é aquele onde eu não consigo interagir, eu tenho que simplesmente me adaptar. Então, no macroambiente eu tenho o governo, eu tenho a cultura, eu tenho os impostos, eu tenho as taxas, eu tenho a sociedade como um todo, né? Mas, e no microambiente? Quem que eu tenho? Bom, no microambiente eu tenho alguns que eu consigo interagir, que são meus fornecedores, meus clientes, não é? Aí os concorrentes, você deve estar falando, professora, mas eu não consigo interagir com o concorrente. Você vai ver que você consegue. E é isso que Michael Porter diz, tá? Ele fala que aqui no caso, no ambiente interno, a primeira coisa que nós temos é a rivalidade entre os concorrentes. O que é a rivalidade entre os concorrentes, que a gente pode dizer? Bom, essa rivalidade vai influenciar na melhoria ou na piora de uma empresa. Quando você tem concorrente próximo, se você tiver um produto melhor, vai servir do quê? Vai servir para você como uma força sua, né? Como uma oportunidade. Mas quando você não tem uma prática muito bem diagnosticada, isso pode ser uma ameaça. Por isso, para entender como você está perante a concorrência, Porter afirma que para você analisar esse setor, você tem que ver qual a quantidade de concorrentes que eu tenho. Qual que é o market share dos meus concorrentes? O que é market share, pessoal? É a fatia de mercado. Quando nós falamos em market share,
Nós estamos falando da fatia de mercado. Quanto é que o meu cliente tem, o meu concorrente tem? Eu estou melhor que ele está melhor que eu? Então, por exemplo, eu tenho lá o Matias, no caso lá, ele tem 100%, ele não tem, né? Vamos dizer que ele tem 70% do mercado e 30% do seu concorrente. Então, o seu concorrente tem 30% de market share. Quando nós falamos também do caso de, além do market share, qual que é a taxa de crescimento dos seus concorrentes? Quanto que está crescendo ao ano? Ou do setor? Esse setor está crescendo 10%? Bom, se ele está crescendo 10%, se eu colocar mais quantidade, então eu vou poder crescer 7%, porque meu concorrente só tem 3%. Mas quem diz que eu posso crescer 7%? Eu posso crescer os 10%. Dependendo da tática, da estratégia que eu adotar em relação ao meu cliente, eu posso pegar esses 10% todinho do mercado que está crescendo. É difícil? Claro que é, mas não é impossível. Outro fator também que a gente tem que entender é diversificar a diversidade dos concorrentes. O que é diversidade? Como é que eles são? São grandes, pequenos, já estão instalados, não estão? A força financeira e política desses concorrentes. Porque, pessoal, a gente no Brasil, vocês sabem muito bem disso. Às vezes você pode não ter muito know-how, mas você tem uma parceria política com um fazendeiro, né? com uma cidade ou com uma empresa, uma outra empresa que você é fornecedora dela, aquilo vai te dar uma facilidade de concorrência em relação ao seu concorrente. No caso, o Matias, que tem já o contrato firmado com o Zacarias, isso é uma coisa que faz com que ele tenha uma maior interação com os concorrentes. Outro ponto também é o grau de diferenciação dos produtos que ele vai ter em relação aos concorrentes. Então, se o produto dele for diferente do concorrente, pode melhorar ou aumentar esse valor. Vamos exemplificar. Quando nós falamos em produto, ele pode ter até vários concorrentes, mas talvez que não trabalhem na empresa. Vou reformular minha fala, tá? Para não confundir vocês. Exemplo, Zacarias está lá no mercado com o quê? Com caminhonetes. Ele pode ter ali em Andrelândia, né? Pessoas que trabalhem, que façam locação de veículos, mas veículos de pequeno porte. Pergunto para vocês, são concorrentes? Não, não são. Por quê? Porque o setor dele é específico. Agora que ele está adquirindo 100 novos veículos de tamanhos e formatos diferentes, aí sim, essa outra empresa começa a ser seu concorrente, ok? Bom, então falamos sobre a rivalidade dos concorrentes. Lá no slide nós vamos ver que o segundo item que Porter fala é exatamente o poder de barganha ou negociação, né? Porque a palavra barganha está relacionada à negociação, com os fornecedores. Qual é o poder? Então, como é que eu vou fazer? Segundo Porter, nós temos que analisar a quantidade de fornecedores que eu tenho. Como eu analisei a quantidade de concorrentes aqui eu tenho que analisar a quantidade de fornecedores. Quantos fornecedores eu tenho? Quão estruturados são esses fornecedores? No caso do Matias, esse fornecedor é o quê? Por exemplo, de pneus, de peças de reposição, de amortecedores, tudo que tem direito ali dentro de um veículo, que a professora só sabe dirigir, não sabe muito bem de marca desses negócios não. Então, o que ele vai entender ali? Às vezes até mesmo sem ser peças de serviços, porque ele vai ter que balancear esse carro, ele vai ter que fazer uma troca de óleo, ele vai ter que calibrar pneu, tudo isso. Então, o posto também que vai oferecer para ele o combustível, qual é a qualidade. Então, tudo isso vai estar ligado nos fornecedores. E, de repente, ele tem que entender a diferenciação desses possíveis fornecedores. Eu tenho um posto de gasolina que o combustível é mais barato, porém eu não sei a procedência desse posto de gasolina. E tem o outro que o combustível é mais caro, mas tem uma bandeira que nós chamamos que me dá confiança. Então, eu vou ter que negociar aqui. Se eu vou escolher
esse daqui, eu vou baixar mais o custo ainda, afinal de contas, ele não me garante, ele não diz qual é a marca da sua gasolina ou do seu combustível. Já o outro posto, ele tem uma bandeira. O que eu vou fazer? Com esse, já que eu vou adquirir, lógico, esse produto de melhor qualidade, não é? Para que não tenha problema, eu vou fazer o quê? Eu vou tentar baixar o custo dele pela quantidade que eu estou comprando, adquirindo. Então, nesse caso, o poder de barganha vai estar na quantidade. O próximo item que nós temos aqui, tá? Está ligado ao quê? Ao poder de negociação com os clientes. E aí entra aquela dúvida. Bom, ele já tem o Zacarias, né, como cliente. Mas quais são os possíveis outros clientes que ele vai ter? Quão estruturados são esses clientes? Será que eu tenho mercado para isso? Então, qual a quantidade de informação disponível sobre esses clientes? Nós vimos lá que realmente o Zacarias já anotou que tem potencial de mercado, tem várias empresas na região que precisam, né? Porque está se expandindo, então a cidade ali está crescendo cada vez mais, a Andrelândia está que cresce, por isso ele vai ter que aqui, nesse caso aqui com os clientes, fortalecer o seu poder de barganha, principalmente pela qualidade e diversificação dos produtos que ele tem, né? Mas isso a gente vai ver mais para frente. Em relação à ameaça de novos entrantes. Poxa, novos entrantes é o quê? Novas empresas. Então, o que a gente tem que fazer? O que o Zacarias vai ter que fazer aí para reduzir essa ameaça? Primeira coisa, ele vai ter que dificultar o máximo. Como é que a gente dificulta? Como é que uma empresa pode dificultar a entrada de um concorrente? Quando ela faz um serviço ou está desenvolvendo um produto, fazer a patente, né? Ir lá e registrar a patente desse produto, inovar, fazer inovação, criar produtos substitutos do cliente do outro lado. Então, no caso do Zacarias, o que ele pode fazer? Ele já tem, né, ali como diferencial as suas caminhonetes. Ele pode pôr tudo, as novas que ele adquirir, de repente, ser banco de couro, ou então que tenha aquele que dê para puxar o outro carro, a professora esqueceu, parece um guincho, que é um guincho, né? Mas menor, que põe na caminhonete, que seja 4x4. Pode pôr tração nas 4 rodas de um outro veículo, comprar um veículo melhor. Os pequenos também, não usar só os 1.0, usar um carro um pouquinho melhor. Ele pode diferenciar. Então, é isso que Porter diz. As 5 forças de vantagem estão ligadas aos fornecedores, aos concorrentes, aos clientes, às novas empresas que entram e aos produtos. Porque existem produtos que às vezes nós vamos ter que substituir esses produtos. Por quê? Porque existe um ciclo de vida de um produto, não é? E às vezes daquele produto que tem lá para o cliente, não está servindo. Eu vou ter que verificar o outro produto e agregar valor naquele produto para que o cliente fique conosco. Então esse hoje é um dos maiores desafios das organizações como um todo. Mas chegou a hora de a gente resolver o problema e a situação lá, né, do Zacarias. Então vamos lá no slide ver o que a gente pode resolver nessa primeira coisa. Como é que vai fazer para que o Zacarias entenda então a empresa dele? Nós vimos que dentro do ambiente interno existem forças e fraquezas. Qual é a diferença deles? Então, nós vamos primeiramente analisar sob a ótica da análise SWOT, ou então da nossa FOFA, tá? Forças e fraquezas. Quais são as forças e fraquezas? A capacidade de conceber e projetar, não é? Comprar, será que ele vai ter quantidade de comprar? A gente viu que no caso do Zacarias, né? Para adquirir, o caixa dele não é tão grande. Então, isso por enquanto está sendo uma fraqueza. Produzir, ele não vai, para produzir serviços, tá, pessoal? De repente, ele pode, até com a alocação, oferecer um serviço de chofer também. Quem diz que não? Olha, eu estou alugando o carro, estou alocando um carro que para executivos, então às vezes ele não quer dirigir, eu posso ter um motorista que trabalha ali.
como é que ele vai distribuir esses veículos, como é que vai ser a produção e a comercialização. Então, nós vimos aqui que o serviço financeiro dele está meio bagunçado, ele vai ter que resolver melhorar um pouco melhor as coisas e talvez contratar uma pessoa, um contador ou um assistente administrativo que auxilie ele a colocar em dia essa parte, porque a parte financeira de uma empresa é muito complicada. Se você perder as rédeas, você vai pro buraco, como a gente diz, né? E um ponto forte dele, que a gente pode dizer uma das forças dele, é o gerenciamento. Ele é um excelente gerenciador. E nesse caso, ele vai ter que procurar oportunidades de mercado para utilizar as forças que ele tem. Que a gente sabe que ele é um excelente gerenciador, os serviços mesmo que ele oferece é de ponta, é de primeira, não tem na região, então isso é um diferencial competitivo. E no ambiente externo, quais são as oportunidades e ameaças? No microambiente, ele vai ter que analisar, no macroambiente, né? Ele vai ter que se adaptar à política regularizadora. O que nós estamos falando de políticas? O Detran, né? Lá como do seu estado. E aí, como é que ele vai fazer? Ele vai ter que se adaptar os carros deles. Vocês já prestaram atenção em uma coisa, eu quero falar para vocês, que a maioria dos carros locados do Brasil, você vai encontrar que as placas são ou de Minas, Belo Horizonte, ou de Curitiba, no Paraná. Por que será? Já pararam para pensar isso? Por quê? Porque os impostos, as taxas de impostos desses estados, o IPVA, é um pouquinho mais barato do que nos outros estados. No estado de São Paulo, o IPVA é bem mais caro que no Paraná. Então, eles preferem pagar, registrar, eles criam uma filial naquela empresa, naquela cidade, naquele estado, pagam os impostos, ou tiram o carro lá, registram lá para poder trabalhar. Então, isso é importante. É uma análise do mercado que tem que ser feita. Porque o IPVA de um carro é uma coisa, né, pessoal? Agora, imagina a sua frota de 100 carros. Se der diferença de R$1.000, ou vamos supor de R$500, faça a conta. 100 vezes 500, dá um bom dinheiro, não dá? Então, uma economia que ele tem que fazer. Então, voltando lá no slide, nós vamos ver que outra oportunidade e ameaça é o momento econômico pelo qual o Brasil está passando. Cabe a ele analisar se isso vai ser uma oportunidade ou uma ameaça. Assim como o tecnológico também, porque os carros, vocês podem ver que cada ano sai um modelo novo. Tem como eu posso dizer, concessionárias, tem montadoras que soltam 3, 4 modelos de carro novo num ano. Ou então eles renovam a sua frota com um novo modelo, né? Muda a lanterna, muda a retrovisor, alguma coisinha assim, para fazer essa diferença. E como é que está também a sociedade, o poder econômico da sociedade. E no ambiente de mercado do setor? Qual é o tamanho e potencial desse mercado que ele está tendo? Como está o comportamento dos clientes? Ele tinha uma segmentação de mercado. Nessa segmentação, se ele continuasse só com caminhonetes, talvez ele não pegasse uma fatia maior de mercado. Por isso que ele está pensando em comprar outros carros para pegar uma fatia maior, aumentar seu market share, como a gente disse. Tem que analisar, então, os concorrentes, verificar quais são os canais de distribuição dessa mercadoria dele, no caso dele, né? Aonde ele vai adquirir esses novos carros, aonde ele vai emplacar, tudo certinho. Como é as práticas do setor, desse setor de locação de carros, então ele vai ter que analisar muito bem isso. E como está a lucratividade do setor. Então esses são fatores que ele tem que analisar para saber se ele vai implementar para a América Latina ou não. Então, o SWOT na empresa de Matias, a gente analisou o quê? Que ele precisa fortalecer na inovação, então, mudar o perfil de carros, e daí, como a gente disse, talvez oferecer um serviço não só de locação, mas também de motorista. A sustentabilidade, ele vai ter que analisar o quanto ele está colocando, agregando na empresa, mas quanto que ele está também
tendo de lucro, se isso vai dar para pagar o investimento. Será que ele poderia, de repente, utilizar um aplicativo para alocar esses carros no estilo do Uber, mais ou menos assim? Atendimento exclusivo, como eu disse, com o chofer. Ou até mesmo, imagina só, ele pode ter uma limusine. Para que uma limusine, professora? Para levar as noivas até o altar, né? É um serviço diferenciado. Aí, como eu já falei para vocês, cuidado com os impostos, escolher esses fornecedores, preferencialmente com veículos que tenham, como eu posso dizer para vocês, concessionárias de manutenção de serviços perto, próximo, para que se der algum problema nesses carros, ele ter ali uma rápida manutenção e analisar o preço. O preço tanto que ele está cobrando, tá? Pelo aluguel, como também do que ele está recebendo por cada locação. Então, quando nós falamos de uma análise SWOT, nós temos que analisar o mercado como um todo. O que eu tenho de bom, meus pontos fortes, meus pontos fracos, minhas ameaças e minhas oportunidades. Se eu me conheço bem, vai facilitar muito. Mas se eu não conheço a empresa qual eu tenho, então já é um péssimo ponto. Então é importante que ele conheça e que ele saiba se organizar. Terminamos a nossa primeira situação do problema. Nós vamos agora para a nossa segunda. Por isso eu convido vocês a ver o vídeo que vai dar a abertura dessa segunda situação problema. Vamos lá? Você viu aí que os conceitos utilizados para resolver a primeira SP estavam todos na pré-aula, certo? Antes de seguir em frente, ficou com alguma dúvida nesta SP? Você tem algum comentário a fazer? Sem problemas. Ter dúvida é um bom sinal. Isso quer dizer que você está no caminho certo para a aprendizagem. Não deixe de enviar suas dúvidas. No final desta aula, teremos um momento de interação. Agora é hora de passarmos para a segunda situação problema. Confere aí. Vamos a esse desafio, vamos ajudar Zacarias, então, a dizer para ele que o céu é o limite? Lá no slide nós vamos ver que vamos ajudar Matias com sua nova empresa, que irá competir em um ambiente repleto de concorrentes. Para tanto, precisará definir e ter clareza sobre qual estratégia comercial ele pretende seguir. O que nós vamos fazer? Definir uma estratégia. Ele pediu que nós ajudamos ele a definir uma estratégia de expansão. Quando nós falamos em estratégia, nós vamos começar pelas estratégias genéricas, né? Que nós temos as estratégias genéricas e também as estratégias comerciais. A estratégia genérica, ela parte sobre 2 pontos, sobre o escopo competitivo, que seja amplo ou estreito, não restrito, e a vantagem competitiva. Quando nós falamos de escopo competitivo, nós estamos falando de um alvo amplo, certo? Então, vamos sair de Andrelândia, vamos para o Brasil, o mundo é o limite, ou nós vamos trabalhar com um alvo estreito. A partir dessa definição, desse escopo, dessa escolha, como vai ser meu escopo, eu vou trabalhar com a vantagem competitiva. Quando nós temos uma vantagem competitiva, eu tenho alguns fatores que vão influenciar. O custo, tá? E a diferenciação. Quando nós falamos de liderança de custo, nós estamos falando de custo baixo. O que é isso, professora? Bom, quando os fatores de custo baixo, nós estamos fazendo o quê? O foco dessa empresa será em processos. Por que processos? Para aumentar a eficiência e diminuir o custo. Então eu vou comprar, isso não significa que eu vou comprar produtos de baixa qualidade, não é isso. Mas sim focar no preço, nos custos. Então eu vou reduzir meu estoque, eu vou trabalhar com just in time, né, com a entrega no prazo certo, vou ter tudo certinho com os meus, minha empresa não vai ser estufada, ela vai ser enxuta, meu trabalho será enxuto. Por isso, quando uma empresa, ela baseia na liderança de custo,
significa que o preço dela normalmente está um pouco abaixo. Afinal de contas, o que ela quer é reduzir o seu custo de fabricação para aumentar o seu lucro. Então, esse é o primeiro ponto. A segunda vantagem, quando nós falamos que é a diferenciação está em identificar o que é valor agregado para o seu cliente, tá? E a partir daí, desenvolver um produto ou serviço que seja de destaque perante, lembra a concorrência que ele tinha? Nesse caso aqui, nós podemos dizer que ele se preocupa quando você tem uma empresa que participa na estratégia competitiva de diferenciação, ela está ligada se preocupa com o seu marketing, ela faz um marketing mais agressivo, estratégias mercadológicas agressivas. Marketing, lembramos que não é só propaganda, né? Lembra dos 4 P's que a professora provavelmente foi, eu acho que foi os professores da disciplina passada falaram. Então nós temos aí preço, produto, prazo e promoção. Então esses 4 fatores vão trabalhar aqui na diferenciação. Nesse caso aqui, uma empresa que procura em diferenciação, vamos dar o exemplo do Matias. São as caminhonetes 4x4 que os concorrentes não têm. Isso é uma diferenciação. E o foco? Então, tanto a liderança de custo como a diferenciação são um alvo amplo, tá? Eu não falei para vocês. Essas três estratégias genéricas de Porter, que é o que nós chamamos de liderança de custo, diferenciação e foco, foram criadas também por Michael Porter, tá? Porter, em 1985. Ele criou essas estratégias para que as empresas focassem e analisassem dentro do seu ambiente, né? Então, uma empresa que quer crescer, quer ter um alvo amplo, ela vai trabalhar ou a liderança de custo ou a diferenciação. Já um alvo estreito, ela vai trabalhar com foco. O que é o foco, pessoal? É utilizado por empresas, né, que estão nascendo, e esse foco, ele vai fazer o quê? É uma mistura tanto de custos como de diferenciação, mas um atendimento de excelência. Uma empresa, quando ela é pequena, ela não trabalha com muitos produtos, ela vai trabalhar com 1 ou 2, mas vai ter excelência. Lembra que Matias começou exatamente assim, com a redução de custos, procurando fornecedores para reduzir esses custos, mas também com um tipo de produto, que eram as caminhonetes, que serviam para os Zacarias. Então, isso é foco. As empresas, quando começam, elas têm que ter foco no seu custo, mas também no diferenciação. Eu tenho que ter algo para cativar e fidelizar clientes. Então, vocês viram com a professora Emília, com o professor Henrique, com o professor Canguçu, como isso é importante dentro de uma empresa. Não preciso falar muito mais sobre isso, né? Continuando, quando nós falamos desse tipo de estratégia genérica, nós vamos entender como é que a gente faz uma liderança de custo. Quando nós... Está lá no slide para vocês, desculpa, eu começo a falar e eu esqueço de mostrar para vocês, tá? Quando nós falamos de liderança de custos, nós vamos dizer que nesse caso aqui, tá? Eu vou reduzir ao máximo as minhas despesas, tá? A diferenciação, eu vou ter um produto totalmente diferente lá para os meus segmentos. Vamos dar, por exemplo, liderança de custo. Às vezes um produto, você, pela quantidade que você produz, você produzindo em grande escala, ele vai ter um custo menor. A diferenciação é algo que você traz de diferente. O exemplo que eu dei da limusine. Quando você tem o custo mais a diferenciação, você está pensando, é uma empresa pequena, que está pensando em como vai fazer essa diferença. Então, eu tenho que ter um custo baixo, porque se eu tiver um custo alto, principalmente meus custos fixos, né? Ele for muito alto, eu vou quebrar, porque eu não vou conseguir investir e crescer em outros produtos. Nesse sentido, como é que a gente faz para resolver a situação problema? Vamos ajudar, então, o seu Matias. Nesse caso, o Matias poderia utilizar como escopo competitivo a liderança de custos.
com diferenciação. Por quê? Porque ele é uma empresa pequena ainda. Ele tem que cuidar dos seus custos, tá? Mas também começar com a diferenciação, produzir algo diferente. O mercado econômico atual está favorável para empresas que possuem um custo-benefício somado a um atendimento exclusivo. Então, personalizar um produto, nós podemos dizer que é algo que faz a diferença dentro de uma organização. Quando nós podemos ter um serviço diferenciado, seja de buscar o cliente em casa e trazer, tem coisas que às vezes, eu posso dizer assim, você paga um pouco mais pela comodidade, não é assim? E por algum benefício. Senão todo mundo tinha, carro não é tudo igual. Para que serve um carro? Primeira pergunta. Bom, um utilitário para carregar as coisas, né, de uma fazenda, mercadorias. Mas e um carro de passeio, que a gente chama? É para se deslocar de um lugar para o outro. Então podia ser um Fusca, podia ser um Chevette, podia ser uma BMW, poderia ser qualquer carro. Não poderia? Mas as empresas não têm carros diferentes, não segmentam o mercado, não criam uma expectativa para que você queira aquele carro. Cada um tem seu carro de sonhos. Eu tenho o meu, você tem o seu, não é assim? Tem gente que nem tem, nem fala, para mim carro é qualquer um. Isso vai depender muito da segmentação. Portanto, a diferenciação desses produtos está em analisar quem são os seus clientes e como eles estão perante a concorrência ou como a concorrência está atuando. E tem gente que fala assim, professora, a concorrência é ruim. Depende. Se você for bom, concorrência é ótimo, tá? Não tem coisa melhor do que você olhar para a concorrência e falar, desculpa a palavra, tá? Se ferrou. Não é assim? Ganhei seu cliente, agora ele é meu. Só que tem cuidado. Porque é aquela história. O João tem um restaurante lá e a comida dele é muito boa. Um dia morre alguém da família, ele fecha, não trabalha. Os clientes dele vão comer no restaurante da Dona Maria. Se o restaurante da Dona Maria tiver uma comida melhor, e o preço for mais ou menos equivalente, pouca coisa de diferença, ele vai perder os clientes. Então isso é importante que a gente analise. Resolvemos a nossa segunda situação problema e nós vamos agora para o nosso terceiro desafio. Vamos assistir o vídeo para ver qual é? Agora você já resolveu com o professor duas situações problema. Os conceitos por trás delas foram vistos antes na pré-aula. Ainda faltam duas SPs para que a gente possa encerrar a unidade. Perceba que estamos seguindo aqueles 3 passos. Compreendemos e interpretamos o enunciado da SP. Levantamos hipóteses sobre ela e aplicamos os conceitos para resolvê-la. Surgiu alguma dúvida? Envie para nós. Agora é a hora. Não deixe para depois. Vamos à próxima SP. Vamos entender nosso desafio. O que a gente vai fazer agora por Matias? Olhando o slide, Matias, nós vamos ajudá-lo nas estratégias de marketing. Bom, vocês estão tranquilos, né? Já tiveram a disciplina de marketing, então agora aqui já fizeram até planejamento de marketing. Então, para vocês, como eu diria, melzinho na chupeta, né? Então, como vamos fazer? Vamos criar uma estratégia de marketing e um posicionamento para a empresa de Matias. Então, nós vamos tentar trabalhar com base agora, diferentemente das estratégias genéricas, nós vamos trabalhar agora com as estratégias comerciais. Primeira estratégia, que é a de construção. Professora, o que é uma estratégia de construção? É aquela estratégia que nós falamos de crescimento da empresa, né? Então, você vai construir a empresa, você vai ter uma estratégia de crescimento a longo prazo, vai analisar, então, onde eu estou, eu quero crescer, o que eu vou inovar, colocar no mercado. É o que o Zacarias está fazendo agora. Então, ele quer uma estratégia comercial de crescimento. Uma empresa, ela pode ter a estratégia de sustentação, manutenção. Como o próprio nome diz, né? Sustentação também você pode encontrar como sustentação, manutenção ou defensiva. Por que defensiva, pessoal?
quando nós falamos de uma estratégia defensiva, nós estamos falando que existem clientes que você está se você chegou num ponto que você está ali, tá bom, você já tem um percentual market share que você gostaria no mercado, os seus produtos já servem para o que você quer, então você não quer crescer mais. Por enquanto, para você, tá bom, eu tenho que manter aquilo que eu tenho, cuidando dos meus produtos, porque ele já está no nível de excelência. Então, agora é hora de colher os frutos, né, daquilo que eu fiz para o crescimento. Uma outra estratégia comercial é de nichos de mercado. O que é nicho de mercado? Sempre, por maior que sejam os nossos clientes, sempre vai haver uma fatia do mercado que não está sendo atingida, ou então que não está sendo entregue com excelência. A concorrência pode estar prestando um serviço, como eu dei o exemplo para vocês já, que falta excelência de serviço. Então, eu vou escolher clientes que estão mal atendidos para atendê-los. E esse mal atendido, às vezes, ele nem percebe que está mal atendido, até que ele entra na outra empresa. Até que ele põe o pé, como eu falei lá do restaurante, no restaurante Dona Mariazinha. A hora que chegou lá, viu que a comida é boa e, além de tudo, uma sobremesa é grátis, pronto, não volta mais para o restaurante de jeito nenhum. Então, cuidado, entenda seu nicho de mercado, veja se o seu cliente não está sendo mal cuidado. Colheita. A fase da colheita, né, como o próprio nome já diz, é quando você vai reduzir colher os produtos, como eu posso dizer assim. Se aqui você construiu, aqui você sustentou, agora você vai desinvestir um pouco, você vai puxar o freio de mão, não vai mais investir nesse produto, você vai simplesmente colher os frutos, o lucro que você teve dele. Você já viu que no ciclo ele está no ápice, agora você vai ter o declínio. Então você não vai mais investir em P&D, né, que é produção e desenvolvimento de serviços. Você vai simplesmente tentar extrair, vender o máximo possível para lucrar. É a hora que a gente diz, você plantou, o plantio está lá, você vai fazer exatamente a colheita, vou tirar tudo. Tirou, está pronto para o novo. E aí vai trazer o último item que você vê lá no slide, que é o quê? O desinvestimento ou a extinção. O que é o desinvestimento ou extinção? É quando realmente você não quer mais, agora ou eu acabo com esse produto, ou eu vou deixá-lo ali de canto só para aqueles clientes que procurarem não forem no outro concorrente que tem ainda. Então, eu vou deixar ele ali no stand-by. Ah, você vai falar, professora, mas como assim? Ó, vou dar um exemplo para vocês de extinção. Alguém aí ainda tem em casa um videocassete? Não tem. Mas tem aquelas fitas lá, né, às vezes, que você quer passar você quer de vez em quando olhar. Então, você tem a fita lá, você está o videocassete lá. Então, eu vou ter uma manutenção para aquele produto ali, ou eu vou vender uma fita de videocassete ainda, alguma coisa assim, para que aquele cliente não vá só no concorrente. Busque, quando procurar, tem aqui. Então, isso são fatores que diferenciam. Além das estratégias genéricas, estratégia comercial, nós temos essa estratégia que nós chamamos de posicionamento, que é o que nós vamos ver lá no slide. E é essa que eu gosto, tá, pessoal? Adoro essa estratégia. Porque essa aqui é a estratégia que a empresa realmente se mostra. É quando ela vai definir se a estratégia dela vai ser por preço. Professora, mas preço? Eu posso dizer que o preço pode ser ou maior ou menor. Quando você vê um carro de preço baixo, você sabe que ele é básico. Quando você vê um carro com preço maior, você sabe que os itens que tem ali de conforto são maiores. O mesmo carro, ele tem o modelo 1000 e ele tem o modelo 2.0.
O 1000 não tem ar-condicionado, não tem vidro, não tem trio elétrico. Aquele outro lá, que é o 2.0, normalmente tem câmbio automático, tem ar-condicionado, retrovisor elétrico que quando desliga, sensor de neblina, todas essas coisas estão atreladas. Então você sabe que o preço, ele está ligado aos itens de qualidade. Mas isso não, quando você tem um produto de um preço, não significa que aquele produto ali não tem que ter nenhuma qualidade, tem que ter defeito. Não é isso. Se você tem uma estratégia de preço baixo, aquele teu produto tem que ter uma qualidade considerável dentro daquele valor. Então não é porque eu vou vender o carro 1.0 que ele vai vir sem o pneu, não é? Faltando um banco, não, ele vai vir inteiro, só que a qualidade dele é menor. Então, vamos aqui no caso, nós temos tanto o posicionamento do preço para maior ou para menor. Eu posso vender um Fusca ou eu posso vender uma Ferrari. Então, eu vou escolher se eu vou, no caso ali do Matias, ele tem as caminhonetes, mas também vai ter os carros mais baratos. Qualidade. Qualidade não precisa falar, né? Qualidade é uma obrigação e não uma estratégia. Já pode ter sido uma estratégia, hoje é uma obrigação. Inovação. A inovação, como o próprio nome diz, né? Nós temos que analisar quais são as empresas que estão sempre inovando. Um exemplo de inovação é a Apple, né? Está sempre lançando produtos novos, ou até mesmo carros, você vai ver que tem vários modelos. Outro dia eu estava conversando com o meu esposo e a gente estava tentando falar quantos carros, modelos de carro, não é merchan, tá? Não tem nada e nem tem o carro dessa marca. Mas a Chevrolet tem. Eu me perdi na quantidade. Comecei a contar lá, bom, tem isso. Poxa, tem um monte de carro. Cada ano ele lança 1 ou 2 carros diferentes. Então, isso é inovação. Serviço. Qual é a estratégia de serviço? Quando nós falamos de estratégia de serviço, eu estou falando o que eu vou fazer de melhor que o outro. Então, qual o serviço que eu vou agregar? No exemplo ali do restaurante, o serviço que eu estou agregando seria aquela sobremesa. No caso lá do Matias, qual serviço ele vai agregar? Ele vai poder agregar o serviço de chofer, o serviço de repente, um carro 4x4 para andar no barro, entre outras coisas. Customização. Customização é uma estratégia de diferenciação, né? Para aquele cliente. Eu vou individualizar o meu atendimento naquele caso. Então, por isso que a gente fala, aquela roupa ali é customizada. Só tem alguém que tem igual ela. Ninguém mais tem outra. Ele é único. Como é que a gente pode customizar um carro? Vocês já pensaram nisso? Como é que as empresas customizam um carro? Sim ou não? Já pararam para pensar? Bom, vamos ver. Um carro ele pode ser customizado quando é um carro, uma Lamborghini, por exemplo. Ela por si já é customizada, né? Porque a gente tem Lamborghini. Quantas tem na sua cidade? Aqui em Londrina, que é uma cidade grande, tem poucas. Mas você fala, não, eu quero o banco de couro na cor bege, eu quero os acessórios de outra cor. Eles fazem. Eu nunca me esqueço o dia que eu vi uma senhora em Porto Seguro com um Monza cor-de-rosa por fora e cor-de-rosa por dentro, todo estofamento. Aí que eu falo, meu Deus, quem é que tem esse carro? Vejo quem vem, uma senhorinha com um chapéuzinho na cabeça. Adivinha que cor que era o chapéu da mulher? Cor-de-rosa. Eu falei, olha, ó, é Penélope Charmosa, igualzinho. Então, isso é customização, é o que eu tenho. E por último, item que nós temos lá no slide, vai falar sobre o quê? A diferenciação de benefícios. Aquilo que eu presto de diferente para o meu cliente. Então, os benefícios 24 horas, não é assim? Eu dar o tanque cheio, várias coisas que o Matias pode fazer. Então, a partir daí, nós vamos começar a resolver nossa última situação problema. Vamos lá? Ajudar Matias? Tranquilo, né? Que Matias, nesse caso, ele está, o que ele está focado? Ele está focado a estratégia dele é de crescimento de mercado, porque ele está vendo a empresa dele está crescendo agora. E
Indicado nesse caso é a estratégia de construção, para aumentar cada vez mais, né, a sua empresa e crescer. Então, inicialmente, a empresa pretende ter um posicionamento de preço por causa do mercado, da economia atual. Mas, se ele analisar, mas professora, o mercado está em recessão. Será que está mesmo? Ou são alguns itens que estão em recessão? Veja, se tivesse em recessão, e aí eu falo com conhecimento de causa, os taxistas, né, eles não estariam brigando tanto com os Ubers. Tem pessoas que estão saindo da empresa, tudo bem, não vamos entrar nesse mérito de imposto ou não, mas quantas pessoas que ficam desempregadas e começam a pôr seu carro para trabalhar no Uber? É uma forma de ganhar dinheiro. Então o mercado está sempre ali. Basta a gente analisar e ver e focar naquilo que eu quero fazer, ok? E Matias focou. Esse é o desafio dele. Ele podia ter escolhido uma estratégia de preço, mas não. Claro, ele vai oferecer um outro produto, não é? Então, finalizamos a nossa terceira, né, situação problema. Nós vamos para a quarta e última situação problema. Por isso eu convido vocês a assistir o nosso vídeo. Vamos lá? Até agora vimos 3 situações problema sendo resolvidas pelo professor, com conceitos que aprendemos na pré-aula. Você está vendo que a pré-aula é a chave. É importante refletir sobre como aplicar todos esses conhecimentos no seu dia a dia, contextualizando cada uma das SPs. Você já parou para pensar como tudo isso que você está aprendendo pode te ajudar na vida profissional? Gostaria de lembrar também que, em caso de dúvida, você sempre pode usar o chat. Participe, envie suas dúvidas. Então, vamos nessa! Vamos nessa, então? Vamos ver o slide? Qual que é o nosso último desafio? Finalizamos, hein? Matias está preocupado em como garantir que as estratégias fossem colocadas em prática. O que nós vamos fazer? Bom, agora nós vamos pôr no papel um mapa estratégico e os indicadores da empresa de Matias. E para isso nós vamos utilizar o quê? A ferramenta BSC. O que é a ferramenta BSC? O BSC, ou Balance Scorecard, né? Que é esse a professora fala tranquilo, de trás para frente para trás, nada mais é do que uma ferramenta que vai auxiliar a medir, tá? Então, é uma ferramenta de medição, o equilíbrio dos objetivos de curto e longo prazo. Então, os objetivos de curto e longo prazo de uma empresa. Então, o Balance Scorecard, ele é uma ferramenta que ajuda o gerente, o administrador, a medir. E são 4 dimensões que ele tem, né? A dimensão financeira, claro, como a gente já sabe, a dimensão dos consumidores, as dos processos internos e de inovação e aprendizado. Então, esse aqui são itens que nós conseguimos, através do Balance Scorecard, medir e anotar e verificar como estamos indo em relação a quê, pessoal? Em relação ao mercado, em relação aos concorrentes, em relação aos entrantes, como nós vimos. Então, isso é importante e você tem que saber a partir do quê? Da escolha de qual estratégia você vai utilizar. E como é que a gente faz um mapa estratégico, né? Bom, vocês têm lá com vocês, né, um slide maior para que vocês consigam ver. Mas aqui nesse caso, aquelas 4 perspectivas que a gente falou anterior, ali do BSC, vai vir aqui. Então, o mapa estratégico. Primeira coisa, uma empresa tem que definir sua missão e sua visão. Relembrando, o que é a missão? É a razão de existir da empresa. O que ela quer ser, né? Para que ela existe? E sua visão? A visão é como ela quer ser conhecida no mercado em determinado prazo. Então, de repente, Matias quer ser a maior locadora da América Latina até 2025.
no segmento de veículos utilitários, por exemplo. Isso pode ser a visão dele. A partir daí, nós temos o produto que você começa, quando você vai fazer um mapa, você tem que começar a decidir qual é o valor futuro que você deve definir e a missão, o que você tem agora, tá? Então, você tem a estratégia do crescimento e a estratégia de rentabilidade, me desculpem. Dentro dessas missão e visão, primeira coisa, perspectiva financeira. Para atingirmos nossa visão e cumprirmos nossa missão, quais os resultados financeiros que nós devemos atingir? Então, aqui está um índice. Nós temos que atingir uma rentabilidade de 35% ao ano, de repente. Perspectiva de mercado, para atingir os resultados financeiros, queremos fazer melhor que os nossos concorrentes. Então, o que eu vou fazer? Qual estratégia eu vou seguir aqui, tá? Porque isso aqui são os resultados. Bom, aqui eu tenho que vamos fazer melhor em resultado financeiro. Então, vamos pensar, estamos nos resultados. Mas como nós vamos fazer isso? Como nós vamos atingir esses resultados? Através dos nossos processos internos e dos nossos recursos. O que são processos internos? Aquela eficiência e eficácia nos meus procedimentos. Então, para ser melhor do que nossos concorrentes, quais são nossos desafios operacionais? Olha, nosso desafio é diminuir os custos de transporte, ou então os custos com os impostos. Nós estamos demorando muito em localizar novos fornecedores de peça, de alguma coisa que está faltando, do ar-condicionado, que não é uma coisa que tem aqui. Então, eu tenho que entender o porquê está. E a perspectiva de recursos, né? Quais os recursos que nós devemos providenciar? Seja pessoas, seja infraestrutura ou tecnologia, para dar conta de todos esses desafios. Nós vimos lá que o Matias está com um problema na sua área financeira que está meio bagunçado. Então, ele vai ter que arrumar o quê? Além da infraestrutura e da tecnologia, uma pessoa para ajudá-lo com maior know-how nesse processo. A partir daí, nós vamos entender, né, que se tudo, como se diz, se o Matias, agora já um senhor com mais conhecimento e know-how, ele vai ter que melhorar muito para crescer. E olha só qual foi a visão dele. Lembra que eu falei para nós? Então, nós vamos criar uma visão para ele e uma missão. Ser, no próximo ano, uma das melhores. Então, ele não quer ser maior. Ele está focado em qualidade. Ser no próximo ano uma das melhores locadoras do país. Reconhecida pela excelência no atendimento. Quem atende são as pessoas. Então, ele vai ter que treinar pessoas para dar esse suporte. Além do atendimento, o preço praticado e a qualidade dos seus produtos. Então, seus carros vão ser sempre novos, cheirosos e de ponta. Nesses quatro, então vamos dividimos aqui, né, nas quatro perspectivas que nós falamos do BSC, financeira. Então, ele vai ter aumento da receita, vai ter que melhorar seus lucros e vai ter que analisar a participação dos lucros em relação ao seu patrimônio como um todo. Perspectiva, ele vai ter que atrair e fidelizar mais clientes, porque hoje ele tem apenas o Zacarias, vai ter que buscar mais. Por isso, ele tem que focar na melhoria contínua. O que é melhoria contínua, pessoal? É a produção cíclica, é a revisão cíclica do processo, né? Sempre implementando novas melhorias e minimizando os pontos fracos, sempre buscando novas diferenças. Com os clientes, nesse caso, ele tem que buscar a liderança do mercado. Hoje, ele já tem lá, né, das caminhonetes, mas ele vai ter que buscar também focar na liderança de outros tipos de segmento que ele está entrando com os outros carros. Perspectiva de processo interno, melhoria da qualidade dos produtos.
Bom, os produtos dele já é de boa qualidade, então o que ele vai ter que o que ele está fazendo? E ele está fazendo certo, ampliando ofertas de produtos. Antes ele tinha apenas utilitários, agora ele já vai ter veículos de passeios e SUV. Sistema eficaz de atendimento, então ele pode criar o atendimento 24 horas, ele pode criar um aplicativo, né, de locação, que você já baixa lá nas lojas de aplicativo dos smartphones, para, como diz, clicou, chegou, pode ser que é o slogan dele, né? Clicou aqui, chegou um carro aí para você. E a perspectiva de aprendizado e inovação. Ele vai ter que fortalecer a equipe de produção e atendimento, principalmente atendimento, né? Não é só colocar a moça bonita para trabalhar com os carros, não, tá, pessoal? Além disso, ele tem que colocar pessoas que tenham conhecimento nos carros que ele oferece. Qual é o diferencial de um outro para quando ele for oferecer para o cliente um carro diferente, ele conhecer e saber, não, olha, eu estou oferecendo esse carro porque ele tem isso e isso de qualidade. Lembra que eu falei para vocês colocar o guincho? Lá na região norte do país onde ele está situado, é um lugar que tem chuva constante, a gente sabe que não são os melhores asfaltos do país, ainda mais no caso lá da mineradora. É um local distante, não está dentro da cidade, então algumas coisas tem que ter. Atração de umas 4 rodas, algumas coisas que vá facilitar. Se for um outro carro, talvez mesmo um SUV também vai ter que ter tração nas 4 rodas, se um carro 4x4, alguma coisa assim, né? Então ele vai ter que ter essa equipe que conheça os produtos que ele vende. Porque um dos maiores problemas das empresas é que muitas vezes os seus funcionários desconhecem os produtos que vendem. Então, se você tem um portfólio de produtos muito grande, ele nem sabe para que ele vai oferecer. Imagina numa farmácia, se ele não focar quantos milhares de remédios você tem. O princípio ativo é o mesmo, mas o que tem de marca diferente, né? Então, se não conhecer por quê e para quê e vem o genérico, logicamente você vai vender que ele te dá mais lucro, entre outras coisas, né? Se a tua empresa tiver foco no lucro. Também temos que ter na empresa uma cultura de inovação. Um ambiente de trabalho positivo e satisfatório. Isso aqui é o quê? O clima organizacional, ele vai ter que analisar muito bem esse clima organizacional. E a cultura da inovação. Entender que as pessoas mudam, as empresas mudam, os segmentos mudam. Se você falasse há 20 anos atrás num carro 4 portas, o pessoal falava que era táxi. Mas vocês são novos, não sabem disso. Mas perguntem para os seus pais como era um carro 4 portas. O primeiro carro 4 portas que eu me lembro de ter visto foi o Opala Diplomata, tá? O próprio nome já diz, né? Pretão, grandão, tinha 4 portas. A maioria era carro 3 portas. Hoje, quase ninguém quer carro 3 portas, porque tem família, sabe a facilidade que são as 4 portas, é colocar as coisas ali atrás, já tira e é muito fácil. Então, a mudança de cultura, você tem que estar antenado, não é? E se eu tiver será que eu aqui na minha região tem potencial de eu ter um carro esportivo de última geração para alocar? Não precisa ser nem um Lamborghini, nem um Ferrari, mas de repente um carro conversível de um valor menor, vai que chega um empresário lá e quer ostentar. Ou então esses grandes, hoje, né, o pessoal vai tanto para os lugares passear, todas as cidades têm o turismo rural, esses negócios, então tem sempre alguém ali passeando. Mas para isso nós temos que entender o mercado, entender o potencial de clientes, ver o que eu posso agregar de valor. Então é isso que a gente vai oferecer para o Zacarias. Esse é o mapa dele. Ele tem que colocar na parede e ir ticando o que ele está fazendo e como ele está fazendo. Tranquilo? Ufa, finalizamos nossa última situação problema. Agora, né, nós vamos começar aí para nossa, posso dizer assim, a participação na aula de vocês, que eu acredito que deve ter algumas dúvidas, e nós também vamos falar sobre a prova daqui a pouquinho, né, com bastante tranquilidade, mas a gente vai falar um pouquinho sobre ela.
Mas eu gostaria de chamar então o nosso último vídeo na nossa cápsula para o momento que vocês vão começar a participar da nossa aula. Vamos lá? Chegamos ao momento final da nossa aula. Agora que você passou por todas as SPs, mais do que nunca é o momento de refletir sobre o que foi visto. Como esses conhecimentos se aplicam no seu dia a dia? Ter consciência de como utilizar em sua realidade os conceitos vistos aqui é o que vai fazer de você um profissional diferenciado no mercado de trabalho. Ah, participe! Agora é o momento de muita interação. Envie suas dúvidas. E não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar este ciclo fundamental para a sua aprendizagem, fazendo a pós-aula. Lógico que a gente não pode deixar, né, de fazer, provocar novas situações, novos desafios, porque vocês reflitam. Então, eu trouxe para vocês uma situação em relação ao BSC. Vamos ver qual é o desafio nosso no slide? Provocando novas situações, né? Aí eu pergunto para vocês, quais podem ser dificuldades de implantação que pode ocorrer no Balance Scorecard? E quais seriam as soluções mais viáveis para uma empresa de poucos recursos? Bom, nós vimos que existem 4 fatores, né, 4 políticas lá no Balance Scorecard, que é a política financeira, lembram? Sim ou não? Então, uma empresa de pouco recurso, o que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que analisar exatamente como é que ela está de dinheiro. Então, ela vai ter que, provavelmente, analisar a sua dimensão maior dos consumidores, quais são os potenciais consumidores, quais são os processos internos. Eu tenho que ter não posso ter muitos funcionários, mas também não posso ter falta de funcionários. Eu tenho que ter um dimensionamento correto da minha estrutura, tá? E o que eu vou fazer de inovação? Então, quando nós falamos de uma empresa pequena, e talvez vocês possam colocar isso como a situação do dia a dia de vocês, a empresa que vocês trabalham, a forma que aonde vocês atuam, quais são as dificuldades que a empresa que vocês trabalham tem? Tentem fazer, então, a professora vai dar uma dica para vocês, tá? De como pôr em prática. A gente aqui está falando de situações de problema, mas a situação que eu coloquei ali do BSC, ela cabe em qualquer empresa, tá? Seja grande, seja média ou seja pequena. Tente fazer esse último mapa que a gente colocou com os 4 processos ali e trabalhe, monte esse mapinha para vocês. E mostre na empresa que vocês trabalham. Quem sabe essa não é a primeira oportunidade de vocês começarem a crescer na empresa e mostrarem que o curso de administração está fazendo muita diferença na vida de vocês. Já pararam para pensar que sempre a aula ela tem que ter, além do objetivo de conhecimento acadêmico, também o prático? Colocar em prática isso? Porque aqui a gente não tem um momento assim de vocês fazerem isso. Mas a dica da professora é isso. E também já comecem a se preparar para a próxima disciplina, porque hoje é o nosso último dia, o nosso último encontro. Então vocês vão ter a nova disciplina, depois que passar, já comecem a ler aí para se inteirar qual vai ser a dinâmica. Se não me engano, é metodologia de pesquisa, né, que vocês vão ter, importante, que vocês analisem para o resto da vida. É uma disciplina que às vezes você fala, professora, é chata. É chata quando você não entende, mas quando você vê como ela é boa, ela faz a diferença, né? Então, chegou a hora de nós falarmos sobre o nosso momento de perguntas, diálogo com o professor. Agora eu vou ouvir vocês e eu quero ver quais são as perguntas que vocês têm para mim, tá? Vou pedir para a Eliane aumentar a telona lá, porque a professora é cegueta, né? Enquanto ela aumenta ali o prompt, eu vou conversar com vocês sobre a prova, tá? Bom, como é o estilo da prova da professora? As avaliações virtuais, vocês têm lá o estilo. Então, eu gosto de asserções. Primeira, analise
a frase primeira e segunda para ver se as duas são verdadeiras ou falsas, se é verdadeira e se complementa a segunda. Gosto de trabalhar também com verdadeiro e falso, né? Gosto de trabalhar com escalonamento, né? A primeira é com correlação, também com, como se diz, preenchimento de lacuna. Então, tudo isso eu gosto. O que vai cair na prova? Olha, não dá para dizer para vocês o que vai cair na prova, porque nós temos oferta de negociação na segunda, na quinta, que sou hoje, e no sábado. Então, no sábado, hoje, na quinta-feira, sou eu, professora Elisete, na segunda e na quinta é a Suzy. Nós fazemos um banco de dados e aí o sistema vai e puxa, não dá para saber. Então, o que vai cair? Mas, com certeza, não vai cair nada que vocês não tenham visto, que não esteja nas unidades do livro, que não esteja na web aula, que não esteja nas aulas atividades, ok? Tranquilo até aí? Qual que é a grande dica da professora? Algumas coisas que vocês não podem deixar de ver. Que, assim, é imprescindível. Entender sobre as diferenças individuais, então lá a percepção. Não esquecer de atender a diferença do papel do líder, o papel da comunicação, o processo da comunicação dentro da negociação, a importância do planejamento dentro de uma negociação. Aí você vai ter os processos decisórios, como isso acontece, né? Você vai ter ali a árvore da decisão. Aqui na aula de hoje você vai ter os cinco fatores, né? As práticas de Porter, as vantagens competitivas. E você tem também o Balance Scorecard e a análise SWOT. Então, cada unidade tem pontos primordiais que devem ser anotados. E esses valores estão ligados a tudo aquilo que a gente falou. Tem alguma coisa que a gente não tenha dito? Você tem possibilidade de rever as teleaulas quantas vezes você quiser, tá? E assistir, né? Ler o livro, leia, baixe no aplicativo Saber, é muito fácil. Eu tenho baixado o livro lá baixado não, só baixei o aplicativo, eu entro lá. São mais de 300 livros, mas você pode olhar o nosso da disciplina. Está andando, se você for para aula de carro ou de ônibus, né? Vá olhando. Se você vai para o trabalho, o momentinho que você tem, deixa ali e você vai analisando. É tão fácil, tá bom? Vamos ver se as meninas conseguiram mandar as questões, ainda não conseguiram. Mas eu quero, então já vou, antes de ir respondendo, né? Algumas dúvidas. Lembre-se, vamos tomar como... Então, é que ela está me dizendo que não tem como aumentar. Eu vou pedir então para ela jogar o pequenininho. Qualquer coisa, se vocês precisarem, a professora fazia assim, não entendeu muito bem. Vocês lembram que na aula retrasada a professora estava de óculos? Então, é aquela história, eu uso óculos, então vou precisar, tá? Então vamos ver. Ah lá. Vem de Minas Gerais! Um beijo para vocês, mineirinhos de pão de queijo. O que são nichos de mercado? Nichos de mercado são situações ou ofertas de mercados onde os clientes são mal atendidos. Exemplo, o Matias, lá, por que ele abriu a empresa dele? Porque tinha um nicho de mercado que não estava sendo atendido, que era o de caminhonetes, que o Zacarias precisava para trabalhar. Então, o nicho de mercado é aquilo que tem possibilidade de você entrar e fortalecer e melhorar, ok? Tranquilo? Ó, analisem quais são os nichos de mercado aí de vocês, para vocês se tornarem empreendedores. Pernambuco, minha linda Pernambuco, um beijão para vocês. Como reivindicar e criar valor numa negociação? Olha, criar valor é oferecer algo diferente. Quando você cria valor, exemplo, você faz um bolo para vender. Como é que você cria valor nesse bolo? Através da decoração, através do sabor, através do diferencial em relação ao concorrente. Então, a negociação, quando você vai trabalhar esse tipo de coisa, você tem que ver qual é o diferencial que você vai colocar. Então, você criar valor num produto está ligado a melhorar aquilo que o concorrente não tem. Vamos dar um exemplo assim no setor de carros, não é? Que eu vou agregar valor? Quando você coloca um ar-condicionado num carro que não tem, é agregar valor. Correto? É diferente, tá bom?
Pessoal do Distrito Federal, um beijo para vocês. Professora, explica novamente o BSC. Bom, o que é o BSC? O BSC é uma ferramenta, tá? Que vocês viram ali, que é o último quadro ali, que auxilia você a medir como você está em relação aos objetivos. Ele tem duas divisões, os resultados e os processos. Então, aquilo que faz com que você atinja os resultados, os procedimentos. No caso ali, quando você fala em processos, no BSC, você vai medir quanto eu posso melhorar, o que eu preciso fazer para diminuir meus custos. Então, são indicadores. É aquela ferramenta que eu coloquei lá para vocês, com 4, e eu gostaria, se não me engano, no livro tem um link que busca para o BSC, um exemplo de BSC, que é bacana, e utilizem lá, tá? Então, quando nós falamos de BSC, Balance, Scorecard, é uma ferramenta inovadora, entre aspas, né? Não é assim tão velha, ela é da década de 90 para cá, e é muito bacana. Uma dica para vocês, tem um livro da Biblioteca Digital, de negociação, do professor Lissandro Falkowski, olha o nome dele, Lissandro Falkowski. E que a gente usava na disciplina de negociação anterior, que fala bastante sobre a BSC. Se vocês quiserem entrar um pouquinho lá, melhor também. Pessoal de Espírito Santo, um beijo para vocês. Como o Henry Ford e o Fordismo se enquadra no quesito de liderança de custos, Linhares, Espírito Santo? Vamos pensar, como é que o Henry Ford... Bom, a produção em massa, quando ele colocou um seguidinho do outro, ele diminuiu o custo de produção, porque ele trouxe o quê? O homem mais perto, ele trazia as peças mais perto do homem. Então, ele diminuiu o processo de tempo e ele instituiu, entre aspas, um processo de quase just in time. Lembra disso? Então, isso ajuda muito a vocês trabalharem nesse processo. Tranquilo? Então é isso. O Ford, eu acho que ele foi o melhor de todos, o cara que deu tudo. Última pergunta, porque senão já não vai dar tempo para nós. Ai, que delícia, eu queria ficar um inteiro respondendo. Alunos estão solicitando sobre os pontos da árvore de decisão. Se vocês não lembram da árvore de decisão, nossa terceira disciplina, onde nós colocamos lá se eu comprava em dólar, se eu comprava em reais. Como assim? É quando eu vou tomando as decisões. Eu pego lá, eu tenho um problema, eu vou criando alternativas. Se eu fizer isso, eu vou fazer tal coisa. Se eu tomar essa decisão, eu vou outra. Lembra? Até foi, se não me engano, era $3 ou R$3, não me lembro de qual quanto que eu coloquei quanto nós colocamos nessa árvore de decisão. Mas é assim, se eu comprar em dólar, como é que eu vou ser? Se eu pagar em real, como é que eu vou ser? Então, revejam, está na segunda teleaula. E no livro da disciplina tem um exemplo bacana sobre ele, ok? Ufa, eu me despeço de vocês. Até daqui a pouco na aula atividade, no chat, no fórum que eu estou trabalhando com vocês. Um beijo e sucesso. Até qualquer dia! Vamos supor que você trabalha em uma organização e precise desenvolver estratégias de negociação comercial. Sua primeira ação deve ser conhecer o ambiente onde a empresa está inserida para poder identificar como agir. Nesse caso, você poderia utilizar, por exemplo, a técnica de análise SWOT, que oferece uma maneira estruturada de analisar o ambiente interno, verificar os pontos fortes e fracos da empresa, e o ambiente externo, identificando oportunidades e ameaças. A partir dessa análise, as estratégias elaboradas devem aproveitar as oportunidades, utilizando os pontos fortes, monitorando e amenizando as ameaças. Outra ferramenta que você pode aplicar no monitoramento é a análise das 5 forças de Porter, que são: poder de negociação dos clientes, o poder de negociação dos fornecedores, a rivalidade entre os concorrentes, a ameaça de novos entrantes e a ameaça de produtos substitutos. Caso o interesse da empresa seja ingressar no mercado, é possível verificar a atratividade do segmento. Se a empresa já está no mercado, você pode criar táticas de defesa. Também é importante que a empresa concentre seus esforços em ser muito boa em alguma característica, evitando perder espaço para a concorrência. Há 3 possibilidades de estratégias comerciais: liderança em custo, diferenciação e foco.
A empresa que opta por liderança em custo precisa focar em operações muito eficientes ou desenvolver alguma vantagem tecnológica para que ela mantenha os custos de produção menores que os da concorrência. Já a empresa que escolhe a diferenciação deve concentrar seus esforços em inovação e marketing, buscando criar algum diferencial que destaque seu produto dos concorrentes, mesmo cobrando um preço superior. Por fim, se a estratégia da empresa for foco, seu objetivo será atuar em um pequeno segmento de mercado através do atendimento especializado. As estratégias de marketing são fundamentais para a empresa analisar e decidir suas ações. Lembrando que a estratégia adequada depende tanto do momento da empresa quanto do mercado. As 5 estratégias de marketing são: investimento e eliminação, construção, sustentação, nichos de mercado e colheita. Além dessas estratégias, construir um Balanced Scorecard é uma maneira sistematizada de identificar objetivos interligados, de curto e de longo prazo, para as 4 áreas essenciais: financeira, consumidores, processos internos e inovação e aprendizagem. Após identificar esses objetivos, é fundamental criar indicadores e metas para que cada colaborador saiba como deve contribuir na busca por atingir o objetivo geral da empresa. E aí, preparado para criar estratégias de negociação comercial? Eu fico por aqui. Bons estudos e até a próxima!